Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. E assim, progredimos na leitura do terceiro capítulo e vemos hoje uma narrativa peculiar. São Marcos descreve para a gente o contexto no qual a multidão se encontra com o Senhor. Diz São Marcos: Jesus se retirou para a beira do mar, ou seja, ele se aproximou do lago de Tiberíades. Ao se aproximar, junto com seus discípulos, uma grande multidão da Galiléia o seguia. E gente vindas de todas as partes, ou seja, aqueles que eram da Galiléia, aqueles que eram de terras pagãs, como Tiro e Sidônia, pessoas vindas de Jerusalém, vindas do outro lado do Jordão, o que significa dizer que pessoas de todas as origens vinham até Jesus. Não apenas os filhos de Israel, mas todos aqueles que traziam consigo uma necessidade acorriam até Jesus por aquilo que ouviram falar dele. Ontem falávamos a respeito disso, né? Como o homem na sinagoga tinha uma necessidade imediata de um socorro sobre uma condição física, muitos também ali na sinagoga precisavam não de um socorro propriamente físico, como a cura de sua enfermidade, mas precisavam de um socorro espiritual, porque estavam como ovelhas sem pastor, pois os pastores se tornaram mercenários. Aqui nós vemos que uma grande multidão vinda de todas as partes comprime Jesus na região do Mar da Galileia. E ele pede aos discípulos que providenciem uma barca e, como sabemos, usará dessa barca para poder pregar às multidões, para que consiga falar a todos, porque todos se lançavam sobre ele de alguma forma, queriam tocá-lo. Todos buscavam em Jesus uma resposta para a necessidade, para o sofrimento que estavam enfrentando na vida. Todos viam em Cristo Jesus uma esperança, mas viam também nele o anúncio da misericórdia de Deus. Pois a necessidade que os impelia de ir ao encontro de Jesus era uma necessidade que esperava pelo socorro de Deus. O que significa dizer que naquele homem, naquele profeta, pois era assim que viam Jesus, estava o socorro de Deus para as suas necessidades. Um ponto marcante, pois no Evangelho de Marcos o tema do exorcismo ele é muito frequente, um ponto marcante é que os espíritos infernais que levavam os homens ao sofrimento atroz, ao verem Jesus,
caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E o testemunho deles, obviamente, o Senhor repudiava, pois neles não está a verdade. E dessa forma poderiam gerar confusão no coração dos homens a respeito daquela declaração. Mas o testemunho que o Senhor busca é o testemunho que vem de Deus, é o testemunho do Pai. E dessa forma, o Senhor ordena a eles que se calem, pois é preciso que, vendo as obras do Pai, os homens declarem que Cristo é o Senhor. Aqui temos esse dado que é muito interessante para a gente. Boa parte do sofrimento daquelas pessoas era causado por conta da ação dos espíritos infernais. E a gente considera muito pouco isso na nossa vida. Sobre quantas realidades o maligno incidia e traz ao homem um sofrimento. Sofrimentos físicos, mas sobretudo sofrimentos espirituais, que não fazem padecer de imediato o corpo, mas que levam a alma à escuridão, levam a alma à frieza interior, de maneira que a esperança se consome e o que é mais grave termina acontecendo. A ambição de viver uma vida inteiramente para si, que termina por ignorar completamente a importância do outro e a relação com Deus. Eis aqui a grande obra do inimigo infernal, levar o homem a afastar-se completamente da caridade com o próximo e afastar-se completamente da relação com Deus. E viver uma vida toda orientada para a satisfação e a conquista do amor próprio, do que é bom para si. E nada mais importa a não ser o que quero, o que ambiciono, o que penso, o que faço. Todos esses que assim estavam, de alguma forma, porque ouviram e viram os testemunhos daqueles que encontraram Jesus, chegaram até Ele. Meu irmão e minha irmã, que grande esperança no mundo para todos os pecadores e todos aqueles que estão sob as garras do inimigo infernal. Que grande testemunho no mundo são os corações dos homens e das mulheres que buscam a Deus e cantam seus louvores, que anunciam as graças que foram recebidas. Veja como bendizer ao Senhor e comunicar os prodígios que o Senhor fez em nós, ou seja, reconhecer o que Deus fez em nosso favor, tem um valor de libertação para a vida de nossos irmãos e irmãs. Muitos chegaram até Jesus na condição em que estavam, como estamos tentando entender, era uma condição precária, ou por uma necessidade física, ou por uma necessidade espiritual, mas chegaram até Ele porque o testemunho daqueles que encontraram o Senhor, de alguma forma, iluminou o caminho até Cristo. Foi fonte de esperança, foi palavra de vida, foi chamado de misericórdia sobre o coração daqueles que estão sofrendo. O teu sofrimento, entregue nas mãos do Senhor, se tornará um canto de esperança, um anúncio de esperança para tantas outras almas necessitadas de Deus. Não tenha dúvidas disso. O que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele quer que seja uma grande palavra de libertação para muitos que o esperam e que dele necessitam. O que o Senhor fez e faz na sua vida, Ele concede a força do Espírito Santo para que se torne, no tempo e na história, um canto de louvor, um hino de amor a Deus, para que outros corações aprendam o caminho que leva à verdade e à vida que está nele. O Senhor que nos abençoa e nos cura, o Senhor que volta para nós o seu olhar e nos concede a sua paz,
através do nosso canto de louvor, irá conduzir tantos outros no caminho de paz. Por isso, meu irmão, a partir do momento em que o Senhor age em nossas vidas, nós tomamos parte na missão de anunciar a boa nova de Cristo. Nós nos tornamos, no mundo, anúncio de libertação. Como é forte essa palavra que começou lá na semana passada, em nossas meditações a respeito da igreja. E esse vínculo é praticamente indissolúvel. Todos aqueles que vieram até Jesus vieram porque ouviram a respeito das maravilhas que o Senhor realizou em suas vidas. E nós que recebemos já o catecismo da verdade, ou seja, que já recebemos o catecismo da igreja com o anúncio completo da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que trazemos conosco a vitalidade dos sacramentos celebrados no nosso cotidiano e que trazemos também o testemunho de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, com qual autoridade e força não será o nosso testemunho, porque as pessoas que estavam em sofrimento e angústia ouviram as palavras daqueles que encontraram o Senhor, mas viram os sinais da obra de Cristo em suas vidas, das curas que ele realizou, o cego que voltou a ver, o paralítico que voltou a caminhar, o que estava possuído pelo demônio, que agora está livre, foi libertado. Então, esses sinais evidentes levavam aqueles que ouviam o anúncio a buscarem o Senhor. Ah, padre, mas na minha vida não aconteceu essas coisas assim tão prodigiosas. Mas na sua vida aconteceu e está acontecendo tudo, meu irmão. Porque você recebe a graça dos sacramentos, você recebe a palavra do Senhor. Você por diversas vezes, em diversas situações concretas, suplicou o socorro de Deus, recebeu o socorro de Deus. Ao dar graças ao Senhor e a anunciar o que o Senhor fez em sua vida, eu lhe asseguro, o Espírito Santo de Deus está contigo. E muitos serão os corações que, ouvindo, desejarão se aproximar do Senhor. Descobrirão o caminho na hora da angústia e do sofrimento para chegar até Ele. Você está se tornando, por tudo aquilo que o Senhor te concede, uma palavra de esperança na vida dos que sofrem, uma palavra de consolação na vida dos que estão angustiados, uma palavra de vida, porque Cristo vive em ti e ao falar do que fez o Senhor em sua vida, se abre no coração do seu irmão o desejo de também entregar a própria vida a Ele, para que Ele possa agir com misericórdia como agiu por você. É dessa forma que, lendo, por exemplo, o Diário de Santa Faustina, nos tocamos e nos comovemos com o anúncio da misericórdia. Por quê? Porque ela viveu toda a experiência com a misericórdia do Senhor. Quando lemos uma obra de Santa Catarina de Sena, ou lemos os escritos de diversos santos, nos toca o coração, porque eles não estão falando de uma realidade teórica, mas estão nos comunicando o que o Senhor fez na vida deles. Quando pegamos o História de uma Alma para ler O Caminho de Perfeição, todas as citações e todos os comentários que Santa Teresinha do Menino Jesus faz estão diretamente ligados com os textos bíblicos, que era o pão cotidiano dela, mas ao mesmo tempo com a vida celebrativa e a vida vocacional típica do Carmelo. E isso se soma ainda às batalhas e às passagens de grande importância no seu crescimento na vida espiritual, no conhecimento da chamada pequena via de amor a Cristo. E ao lermos, recebemos tudo isso. E o nosso coração se acende no desejo por Deus, no desejo por Cristo Jesus, por nos unirmos a Ele,
percebem? Não houve ali a cura de uma cegueira física, não houve a cura de uma paralisia física, não houve propriamente um exorcismo. Entretanto, como pode nos tocar tanto uma história como essa? Porque ela está cheia de Deus. E acabamos de ver como Deus está pleno numa vida, na vida de uma pessoa. Esse Senhor que quer habitar, está habitando e buscando sempre habitar em plenitude na tua história, Ele quer que você dê graças e possa cantar a beleza de sua presença e da companhia com Ele, para que muitos corações também venham a conhecê-lo e desejem estar em sua companhia. Não tenha medo. Eu leio aqui para vocês um trechinho do diário de São João 23, Papa, onde ele escreve a respeito da construção da igreja e nos ajuda a termos um pouco mais a compreensão da grandeza dessa palavra. Senhor, abre os meus lábios e minha boca anunciará teu louvor. Salmo 50, versículo 17, esse é o versículo do invitatório, da abertura da liturgia das horas. Na manhã ou então na madrugada, quando se faz o ofício antes do raiar do sol. Então, citando esse versículo, o Santo Padre escreve: se pensarmos que estas palavras se repetem sempre no ofício das leituras, em nome da Igreja, que ora por si própria e por todo o mundo, e pelos milhares e centenas de milhares de bocas que se abrem ao toque da graça que invocamos, então o panorama amplia-se e ao iluminar-se, completa-se. Olha que bonito. Os lábios se abrem não só por eles, mas se abrem com a Igreja, movidos pela graça que foi invocada. E dessa forma se abrem por todo o mundo, por toda a humanidade. A Igreja, continua ele, apresenta-se não como um monumento histórico do passado, mas como uma instituição viva. A Santa Igreja não é como um edifício que se constrói ao final de um ano. É uma cidade vastíssima que terminará por ocupar o universo inteiro. E ele cita o Salmo 48. O seu monte santo, belo em altura, a alegria de toda a terra, o monte Sião, vértice do céu, cidade do grande rei. A construção começou há 20 séculos, mas continua e estende-se por todas as terras, até que o nome de Cristo seja adorado por toda parte, e todos os lábios se abram para cantar os seus louvores. Olha que bonito. E à medida que continua, as novas gentes dão saltos e júbilos perante o anúncio, pois conhecem os prodígios de Cristo. E deram uma grande alegria a todos os irmãos. Atos capítulo 15. Também é belíssimo o pensamento final, edificante para todo sacerdote que reza o breviário. Convém que cada um esteja atento a construir essa santa igreja com o seu louvor, com o anúncio do prodígio que Deus realiza no meio de nós. Olha que lindo! Quem pela pregação se dedica à obra tão bela, diga ao Senhor como anúncio do seu Evangelho: Senhor, abre meus lábios, e minha boca então anunciará os teus louvores. Quem não é missionário, suspire também por cooperar no grande esforço do apostolado. E quando recita os salmos sozinho, na sua cela ou no recolhimento de sua casa, siga ao Senhor e diga: meu Senhor, abre também meus lábios para cantar os teus louvores. Porque mesmo aí, por comunicação da caridade, no escondimento de sua cela, no íntimo de sua casa,
ou diante da Assembleia do povo de Deus reunida, ou nos horizontes da missão que nos espera na igreja, deve considerar todas as línguas que nesse momento estejam a anunciar o Evangelho, que é o louvor divino supremo, todas as línguas que se soltam para bendizer a Deus e dizer-lhes: Senhor, abre meus lábios e cantaremos os teus louvores. Com essa súplica, meus irmãos, encerramos a nossa meditação pedindo: Senhor, abre os nossos lábios, para que também nós possamos cantar os louvores sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, em nossa vida, em nossa história, a fim de que o mundo inteiro te conheça e todos os corações se convertam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João 23 e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.